Bem, nesse vídeo eu vou dar continuidade à discussão do vídeo passado, que eu estou comentando alguns vídeos desse senhor Dr. Wang aqui. Bem, e eu decidi, como eu disse, eu decidi fazer um vídeo em resposta, mas não só em resposta, mas também para dar informação, porque mais importante do que corrigir alguém é mostrar as informações corretas, e aí você pensa, você tira suas conclusões pelo que você entende. Claro que tem um problema de fazer você entender que não quer dizer que o que eu vou falar vai ser claro para todo mundo que estiver ouvindo, mas eu tenho certeza que pelo menos as pessoas mais que eu conheço, que estão mais no meu ciclo social, muitas delas vão entender porque elas são já ligadas ao mundo acadêmico, obviamente. Então o que eu vou falar é até redundante, digamos assim, porque é muito óbvio, mas eu acho importante a gente sempre registrar resposta para esse tipo de pessoa que tem, que é do meio acadêmico, no caso ele tem um doutorado ou coisa assim, só para poder defender a ciência, na verdade. Independente de se ele está trabalhando para um político, para um partido, o fato de ele estar usando a ciência, isso é o revoltante. Então, se ele quiser dizer que seja que a quarentena ou que seja lá que for, e dizer o que ele quiser, tudo bem, mas quando ele usa a ciência e diz que a ciência está dizendo isso, eu acho que nessa parte aí é uma coisa que os cientistas não podem aceitar e obviamente, como eu não vi nenhuma resposta, eu estou querendo mostrar alguns dados, né? E, e embora eu estou mostrando aqui, dando uma resposta a ele, o objetivo maior é mostrar os dados aqui e mostrar a previsão dessa semana. Como é que os estudos do Imperial College, da Universidade do Reino Unido, por exemplo, aqui, o que eles mostraram sobre quantas pessoas vai morrer no Brasil semana passada e quantas pessoas vai morrer essa semana, e vamos ver se eles acertaram ou não. Eu vou comparar aqui os dados. Tudo bem, então vamos passar. Eu vou passar, fazer o seguinte, eu vou dar ouvir mais as besteiras que ele fala rapidamente, só para poder no final mesmo comentar, mas eu vou ser mais rápido porque não é Alô, importante amigo. ouvir essas coisas Ontem à que não noite são deve ter verdade. sido uma confusão, um pandemônio, né? Aqui Quando os só números de casos anunciaram que o Brasil aumentaram, tinha ele já vai passado a ter que dar China uma em número de explicação para mortes isso, né? e que o número de casos diários estava, no Vamos ver caso, de aqui. 6 mil. Quer dizer, em vez de diminuir, estava subindo. E você deve pensar, então, afinal de contas, o pico foi ou não foi? O Anthony estava certo ou estava errado? E aí eu falei assim, não posso estar errado, eu estou seguindo as normas internacionais. E aí, então, eu Ele fui não para está casa, fui seguindo estudar as que normas estatísticas e internacionais. também estudei Esse é o aquele trabalho de problema. Singapura, onde previu o fim da pandemia em vários lugares. E com isso, depois de muito estudo, eu montei esses gráficos aí, para explicar para vocês um pouco melhor. Deixa eu lembrar mais uma coisa. Tem Tenho pessoas que me certeza que acusam não de foi muito estar estudo. chutando, usando dados fictícios, etc. Olha, vou dizer mesmo, por 48 anos de magistério na universidade, eu tenho que ter credibilidade. Eu tenho que mostrar às pessoas de onde estão meus dados. Porque, você sabe, eles criticam mesmo. Então, eu vou afirmar para vocês, todos os meus dados, todas as minhas informações, todas as citações, são baseados em fatos reais, dados publicados e entrevistas feitas por outros cientistas em mídia internacional. É só vocês procurarem que vocês vão achar. Eu vou citar o nome deles e as pessoas podem procurar. Não tem nada inventado, não. Eu não invento nada, ok? Então, vamos começar com essa estatística. Então, nós temos aqui, mostrando para vocês, certo? A estatística que está na Organização Mundial de Saúde, né? A estatística mundial dos casos diariamente. Isso foi tirado ontem à noite. E eu queria chamar a atenção, porque eu dividi esse gráfico em duas partes. A primeira parte de cima, é onde as pessoas sem quarentena, os países sem quarentena, e aqui os países que fizeram quarentena. Eu quero mostrar exatamente para que serve a quarentena. Olha que os Estados Unidos, mais de 1 milhão de casos, certo? E quase 60 mil mortes. Ontem teve 2.470, bem inferior aos outros dias, né? Que teve quase 9 mil mortes no único dia. Mas olha que um número interessante, certo? Não interessa o número absoluto, nós temos que saber em relação à população. Os Estados Unidos é o quarto país mais populoso do mundo, né? Depois da China, da Índia, Indonésia e depois dos Estados Unidos. O Brasil é sexto, depois do Paquistão. Então, quando você pega esses números absurdos que nós vemos aqui e comparar com por milhão de população, olha aqui, 1 milhão dividido por 320 milhões de americanos, o número fica até inferior a alguns outros países. Inclusive, e o número de mortes, embora seja absurdo, chocante, na realidade, por 1 milhão de habitantes, ele é inferior a outros países que sofreram pandemia pior. Então vocês veem aqui, a Espanha, por exemplo, é a pior de todas, com 510 mortes por milhão. E tem um número absurdo de pacientes. E fizeram quarentena dura. Bem, A ele França defende também. aqui que se Fora, olha o assim, número a de Alemanha, mortes que é muito importante, por né, que 1 é um milhão, exemplo, vocês devem ter os exemplos, teve em vez do número de teve mortes. quase Porque 6 o número de vezes mortes mais está mortes aumentando e ele não sabe doenças que o Brasil. o que No falar, entanto, né? eles resolvem 3 vezes mais mortes que o Brasil. O que aconteceu? Porque eles praticaram um tipo de isolamento mais esperto. Mas o mais importante é comparar com os países que não fizeram quarentena. Olha aqui, a Suécia não fez nenhuma quarentena. Nossa, tem um número de mortes muito grande. Mas, olha, inferior a essas aqui que fizeram quarentena dura. E o que vai acontecer?
Ele vai sair da quarentena, como se disse o primeiro-ministro deles, essa semana, que eles vão manter a livre e certamente quando Vamos dar um pulo aqui. menos doentes, que fez aquela intervenção vertical que eu falei desde o começo, inteligente, as pessoas continuam trabalhando, certo? Aqui todo mundo usa máscara, todo mundo trabalha, distância social, e aqui, só 3 mortes. E outra é a Coreia. A Coreia foi o segundo país a ser atingido depois da China, 210 doentes por milhão, certo? No meio do inverno teve 3 óbitos. E a Indonésia? A Indonésia tem uma população maior que o Brasil. Não tem nenhuma quarentena, teve só 35 doentes por milhão e 3 óbitos. Ah, não, a estatística está errada. Será? A estatística está pior que a nossa? Olha. Bem, aqui ele se engana, porque não importa, vamos voltar aqui para o gráfico, não importa o número de mortes por milhão, no sentido de analisar se é muito ou não, porque quando se fala da vida, o que é importante é o número de pessoas que morreram. Se você tem uma sala com 4 pessoas e você diz que 50%, que é uma proporção, no caso do mortes por milhão, é uma proporção, você diz que morreram 50%, você vai dizer que é difícil usar essa porcentagem como dizer algo muito sério ou não, porque é um número muito pequeno. Então, 50% de 4 pessoas são 2 pessoas. Tá entendendo? Mas se você tem um país com 2 bilhões de pessoas, mais ou menos, digamos, aproximadamente 1 bilhão e meio, que é a China, e aí você diz que só morreu 1% ou só morreu 2%. Bem, mas quando o número é muito grande, você vai ter mais de 1 milhão de mortes, você vai ter 500 mil mortes. E aí você vai dizer, mas o que é mais importante para você então? Seria a porcentagem é pequena? Foi 1%. Mas o número de mortes foi muito grande. Então, o que importa para analisar, no final das contas, é o número de mortes. Então, o que ele fala aqui, esse número, a proporção é para ter uma ideia de outros fatores, mas não serve como um fator alarmante ou não. Porque essa coletânea de dados expõe os dados por vários ângulos. Mas você não pode dizer que o país vai indo bem, porque o número de mortes foi de 1%. Porque se for um país grande, isso é absurdo. Se for um país pequeno, tudo bem. Então isso depende do país. Então essa informação dele aí é furada. A questão de outros países que ele falou aqui, como a Singapura e a Coreia, eles que não aplicaram quarentena, tudo. O que ele fala, ele não dá os dados corretos, porque existe, por exemplo, aqui na Universidade de Oxford, um medidor da resposta governamental em relação à distância social, à stringência, o qual é mais estrito ou não. E você pode olhar, escolher os países, escolher alguns aqui, por exemplo, vamos ver se está mostrando na tela. Argentina, Brasil, Japão, Suécia, Indonésia, Índia, Itália, Estados Unidos e o Reino Unido. De 1 de março até 2 de maio. Então, aqui no eixo vertical, a gente tem o número do level o quão o distanciamento social é forte ou não. Quanto mais alto é mais forte, 100%. E quanto mais baixo é um distanciamento social, uma resposta do governo mais baixa. Como você pode ver aqui nesse momento aqui, 1 de março, o Brasil está no 0, tá? A Suécia no 0, a Índia já está um pouco mais alta, o Reino Unido um pouco mais alto, Estados Unidos, Japão e Itália. Itália já está lá em cima. Isso tudo tem a ver com o fato de que cada tempo diferente o país está numa situação diferente. O Brasil aqui está certo porque nessa época aí, 1 de março, acho que o Brasil não tinha nem... Você pode ver aqui no eixo horizontal é o número de casos. Eu já falar um problema com o número de casos. E o Brasil tem menos do que esses países. Faz sentido aqui, isso faz sentido nesse contexto aqui. Mas aí quando você vai passando o tempo, 5 de março, 9 de março, 13 de março, você vai vendo quando vai para a direita, quer dizer os números de casos estão aumentando, né? Quanto mais na direita os números de casos estão maior. E quanto mais para cima é o distanciamento social imposto com mais rigor, lockdown, etc, etc. E aqui a Universidade de Oxford está mapeando como é a resposta dos países em relação a isso. Então você pode ver aí que ele citou que a Coreia, acho que eu não coloquei a Coreia aqui não. Não, eu botei a Argentina, eu vou botar aqui a Coreia. Eu acho que é interessante colocar a Coreia, então eu vou botar aqui a Coreia. Coreia do Sul. Então tem que procurar aqui no S.
aqui, Coreia do Sul. Aqui é a Coreia. Então você veja, a Coreia implementou, ele falou que ela não teve lockdown, tudo bem, mas olha que desde cedo a Coreia está com um nível de distanciamento social alto, como você pode ver aqui, 70%, 60%. Isso aqui está alto. Isso já em março. Então ela garantiu, aplicando esse distanciamento cedo, que ela pudesse controlar. Claro que ela aplicou testes em massa e tudo mais, mas eu estou mostrando aqui que quando ele defende os países que não fizeram quarentena, ele fala como se fosse uma coisa assim, não fiz quarentena. Mas a verdade é que esses países, até os que não fizeram quarentena, ou eles têm a capacidade, as pessoas podem seguir e elas seguem, como no caso da Suécia, e é um país pequeno, que é fácil de controlar, é menor do que uma cidade, no caso da cidade de São Paulo. Ou, não vou nem comparar aqui o clima, porque o clima eu já vou mostrar, posso mostrar novamente outros fatores que não tem a ver aqui. Mas o mais importante aqui é o contato, porque a doença é uma doença de transmissão de contato, então é o número de pessoas que juntos que importa. Então você pode ver ali, aqui é caso da Itália, 11 de março, está muito alto, e o número de casos está muito para a direita, tem um número de casos alto. A Indonésia já está com número, com distanciamento social, as coisas acima do Brasil. E a Argentina, não sei, nem todos os dias apresentam, porque não todos os dias o governo mostra o que eles fizeram. Então, os dados variam aqui. Pronto, aqui já está ficando muito alto de se ver. Está ficando bastante. É mais... Oh. Tá. Então aqui, por exemplo, você pode ver aqui que 26 de março, por exemplo, o Brasil está mais alto já. A Coreia está mais alto, o Reino Unido mais alto, a Itália mais alto, Estados Unidos, a Indonésia, o Japão e a Suécia menos que o Brasil. Mas a gente pode pedir para ver os detalhes, o que é que significa ter esses valores. Por exemplo, aqui ó, o Brasil parece estar realmente 70% de isolamento, né? Mas será que é verdade na prática? Você que está no Brasil pode saber, será que as pessoas estão se distanciando realmente nesse ponto? Porque olha aqui o que é que ele considera 70%. Ele diz, escolas fechando é requerido, quer dizer, o governo pediu para as escolas fechar, então está dizendo que o Brasil fechou todas as escolas. Esse aqui é 14 de abril. Ainda está valendo. Os espaços de trabalho foram requeridos para fechamento. É isso verdade? Eu não sei. Todos os cantos no Brasil estão realmente fechados. Porque essa informação aqui que eles estão usando para dizer que o Brasil está nesse ponto é considerando que isso aqui é verdade. Mas eu acredito que isso depende da cidade e do estado, porque acho que os governadores, cada um tem uma reação diferente, não é isso? Então, mas esses dados usam o Brasil como um todo. Então, talvez, não talvez, mas muito provavelmente, isso aqui varia muito dependendo de qual cidade você está. Restrições no número de pessoas, restritas para até 100 pessoas, 10 100 pessoas é restrito. Fechamento do transporte público, require, quer dizer, está dizendo que não tem transporte público funcionando. É verdade isso na sua cidade? Bem, se não for, aqui ele está considerando essa tabela, está considerando que no Brasil não tem transporte público funcionando. Se a gente continuar aqui até mais, abril, ver aqui, 28 de abril, você pode ver que o Japão, Coreia e a Suécia estão mais ou menos similares. O Brasil está mais alto, mas eu creio que isso aqui, como você pode ver, continua dizendo ficar em casa é recomendado, não é obrigatório. Os trabalhos continuam parados, os locais de trabalho. Mas, como você pode ver, a Argentina, ela diminuiu aqui, por exemplo. Ela está ainda acima do Brasil, mas teve um momento que a Argentina subiu bastante, que não dá nem para ver aqui, ó. A Argentina subiu aqui para o topo, que não dá nem para ver. E aí depois deu uma relaxada. Então, você pode olhar, isso aqui caso no Reino Unido é a Universidade de Oxford. E como você pode ver, os países que ele mencionou, como Japão, Suécia, uma coisa que tem um detalhe é que os países asiáticos, eles são mais protegidos em relação a isso, porque eles já têm experiência. Então,
tem o uso extensivo de máscara, as pessoas já têm esse distanciamento social, respeitam bastante, porque não tem essas condições de ônibus complicadas e tudo mais. Então, tudo isso, por exemplo, o Japão é muito mais fácil do que para o Brasil. Então, eles pedem, se você aqui no Japão, vamos ver aqui o Japão agora, em maio, sei lá, 22 de abril, ou aqui o Japão. O que é que ele diz aqui, o Japão? Escolas fechadas, é recomendado. Fechar o local de trabalho, recomendado. Cancelar eventos públicos, recomendado. Restrições do número de pessoas não foi restrito. O transporte público está aberto. Recomenda que as pessoas fiquem em casa. Restrição de movimento, recomendado. Tudo isso é recomendado. Só que no Japão, recomendado é muito seguido. Os japoneses seguem muito. E eu perguntei, inclusive, a um amigo meu, e você pode perguntar alguém que você conhecer, mas o fato é que, no caso dos asiáticos, eles já são muito mais preparados do que o mundo ocidental em questão de epidemia e pandemia também. Porque eles já tiveram outras experiências, eles usam máscara realmente, eles mantêm a distância e eles controlam rápido. A única exceção aqui é a Suécia, desses três aqui. Coreia e Japão são asiáticos. E como eu falei, a Suécia é muito pequena. Então, cada país deve ser analisado de forma diferente, mas claro, comparações devem ser feitas para poder procurar a melhor solução e ter uma ideia do que está acontecendo. Mas esse senhor apresenta as informações de um jeito completamente distorcido, que é prejudicial, e dizendo que a ciência está suportando o que ele fala, o que não faz sentido. Então você pode ver aqui que todos os outros países, até os que eles dizem que não tem lockdown, possuem um nível de stringência relativamente alto, 50% aqui, ó. E o Brasil aqui, ó, até o mais recente, 1 de maio, ainda diz que o Brasil está 70%. Será que isso é verdade? Bem, provavelmente ele está seguindo uma média, não sei, São Paulo, mas a gente sabe, e acho que eu vi algumas notícias que o Brasil caiu, São Paulo 50% ou 48%, o governador lá falou uma coisa assim. Então acontece que isso aqui é uma medida que não é exato para cada cidade, certo? Mas a importância aqui desse gráfico é mostrar que, de uma forma ou de outra, todos os países, eu selecionei só esses aqui, eles estão apresentando uma contingência, queira ou não queira, o senhor Wong aí. Também tem um mapa aqui, esse mapa aqui, por exemplo, ele mostra como os países reagiram ao nível de stringência. 1º de janeiro. Quando é mais antigo, só a China vai começar a mudar de cor, quer dizer, 30, 40, 50, 60, 70. Quanto mais perto de 90, mais duras são as medidas do governo. Então, ver, a China ficou já preta aqui, em janeiro, fevereiro. A China controlou. Começa outros países do sul asiático, fevereiro. Chega na Itália, a Itália já fica preta. A gente vê aqui passando da Ásia para a Europa, certo? Dá para ver que está passando para a Europa, Rússia. Já chegou no Brasil, 12 de março, Estados Unidos. E aí você vai vendo aqui no meio a Europa ficando vermelha e preta. Quer dizer, o governo já está aplicando lockdown e etc. Tudo para poder controlar. E depois a gente vê os Estados Unidos e o Canadá piorando a situação. Aqui no sentido de o governo estar respondendo com medidas duras para diminuir o número de contatos das pessoas, certo? A Argentina ficou vermelha, você pode ver. O Brasil ainda está preto ali. Em geral, se a gente analisar essa mapa de cor, dá para perceber que a doença ela está passa da Ásia, da China, para a Europa, da Europa para o norte da América do Norte, e da América do Norte ela está indo para a América do Sul. Então, é razoável. Os Estados Unidos, essa semana passada, viveu aí o pico, provavelmente, ou os piores dias, né, semanas. E eu acho que por esse gráfico aqui, esse mapa de cor, é razoável acreditar que a América do Sul, Brasil, sendo o maior país da América do Sul, está sendo em risco para as próximas semanas, porque parece que a doença realmente está seguindo essa curva. E ela pode seguir, porque depende do número de pessoas. E quer dizer, no momento o número de voos está bem reduzido, mas cada parte
é diferente, certo? Alguns países fecharam, outros países pedem a quarentena de 14 dias, por exemplo, no caso da Romênia, já há mais de um mês atrás, os romenos, qualquer pessoa que chegasse na Romênia teria que se entrar em quarentena de 14 dias. E se você teria que ficar em casa, a polícia vem 2 vezes no dia, ver se você está em casa. Se você não estiver em casa, você tem que pagar tipo 2.000, não, R$ 2.000, 2.000 dólares, mais ou menos coisa assim. E quer dizer, eles controlam bem os casos, mas quer dizer, o controle é diferente em cada área, mas ele existe e tem que ser posto em prática. Ou então, as consequências são catastróficas. Bem, aqui diz que o Brasil está com 70%. Eu não sei, não posso dizer se isso é verdade ou não, mas isso aqui é a Universidade de Oxford, eles obviamente estão baseados em médias dos estados do Brasil, alguma coisa do tipo. Mas é outro dado importante, dá uma olhada. Ok, esse outro aqui, eu acho que esse aqui é muito interessante, porque esse aqui é muito interessante, também da Universidade de Oxford. Okay? Ele mostra o número de casos, na linha preta são os números de casos, certo? E na linha vermelha são a resposta do governo. Então, por exemplo, quando o número de casos vai aumentando, você pode ver as linhas vermelhas subindo, quer dizer, o governo respondendo e aumentando o distanciamento social. No caso da China, é um caso muito especial, porque o número de casos aumenta e você vê que a linha vermelha, o ponto vermelho aqui, está baixo, porque o governo está esperando ver o que faz. De repente, quando chega aqui nesse ponto aqui, com mais de 10.000 casos, a China sobe e você pode ver que aumentou o nível de distanciamento social e de medidas rígidas. 60% passou para 80%. Então, a China é um caso especial que eu não vou comentar muito, mas eu quero comentar, por exemplo, a Coreia do Sul. Eu acho importante comentar a Coreia do Sul. Então, esse senhor falou que a Coreia do Sul não aplicou medidas de lockdown. Mas veja o que a Coreia do Sul fez. Olha aqui, no início, aqui dias depois do primeiro caso. Então, 0. De repente, aqui a Coreia do Sul tem 10 casos. E olha aqui onde é que está a linha vermelha, 20%. Então, a Coreia já aplicou aqui, ó, distanciamento social, medidas para controlar. E aí você vê a linha subindo. E o que a Coreia faz? Esse pontinho, essa linha aqui passa para esse pontinho aqui. Esse aqui são o número de dias. 20 dias, 40, 60 dias. Então, você pode ver que a Coreia, esse gráfico é interessante porque ele mostra que a Coreia sempre coloca a linha vermelha acima do número de casos ali controlando. Então, olha aqui, ó, o número de casos está aqui, certo? Menos do que 100. E olha aqui onde é que está a linha vermelha da Coreia, bem acima. Aí o número de casos vai subindo, subindo. Aí o que a Coreia faz aqui? Aumenta o pontinho vermelho. De repente o número de casos está subindo mais, 40 dias depois, 60 dias depois, você vê que 60 dias depois a Coreia subiu ali, ó. Na verdade, 40 dias, 40 dias depois, essa linha vermelha aqui, perto dos 10.000, já foi colocada em prática. Então você vê, a Coreia coloca essa linha lá e os números de casos vão subindo e se estabiliza ali. Depois, quando começou a estabilizar, tem um outro ponto aqui, certo? Você vê, então, a Coreia, nesses dias, aumentou. Depois aumentou ainda mais. Ok. E aí a curva achatou, ficou desse jeito. Então, a Coreia controlou. Não tem necessidade de colocar em lockdown porque ela controlou. É interessante ver isso daí. Enquanto nos Estados Unidos, esse gráfico aqui, olha, aqui que mostra os Estados Unidos. Os números de casos, a linha preta vai subindo. A resposta do governo em distanciamento social é vertical, vermelho, e lá abaixo, tá abaixo. Aí o número de casos vai subindo e os Estados Unidos vai aumentando aqui a resposta, certo? Mas você pode ver que essas respostas estão sempre abaixo, da curva. Então é interessante porque os números de casos vai subindo, Estados Unidos vai aumentando o distanciamento social, mas está sempre abaixo. E os Estados Unidos sofreu o que está sofrendo, né? Com alguns dias mais de 2.000 mortes. E essa é importante, aqui é de 5 de abril, então não está muito atualizado esses dados aqui, né? Como você pode ver, os Estados Unidos já estão se aproximando aqui
do número constante de casos por dia, certo? Mas é interessante ver aqui o quão os Estados Unidos demorou para responder na questão do distanciamento social. Outra coisa aqui é a mesma coisa do Reino Unido. O Reino Unido subiu bastante quando os números de casos estavam altos e se equiparou aqui a inteligência mais ou menos no nível ali da curva. E a Itália começou a controlar, como você pode ver aqui, o nível de inteligência social quase em 100% ali, bem alto. E aí a curva começou a dobrar. Mas para isso a Itália teve que subir bastante essa inteligência, essa rigor da distanciamento social. Para terminar aqui, a França. Então a França aqui estava seguindo a linha vermelha está basicamente tocando na linha preta. De repente os números de casos sobem bastante. Aí a França, em algum momento aqui, entre 40 e 60 dias, sobe a linha vermelha lá para cima, acima do número de casos. Então isso aqui é dando uma ideia, a comparação de como os países responderam. Então, só para reforçar, a Coreia do Sul não aplicou o lockdown, mas a resposta do distanciamento social foi efetivo, fazendo com que eles controlassem. Tá entendendo? Então isso aqui é realmente controle. Claro, tem um número de testes e tudo mais, mas... Bem, quanto ao clima, né? Outra coisa sobre o clima. Eu já mostrei o paper, o trabalho chinês, que eles concluem que o rápido crescimento do número de casos em áreas geladas da China aconteceu e tudo mais, mas eles não esperam que o verão vai causar um declínio do número de casos. E esse é o trabalho justamente que acho que um dos trabalhos que esse senhor menciona, mas ele não mostra, certo? Então aqui a gente vê, já mostrei o paper, que não é verdade. Então não tem nada a ver. Aqui ele também fala de Universidade de Stanford, outras coisas. Aqui, ó, na Universidade de Stanford, tem uma pergunta aqui. Será o clima quente suficiente para parar a transmissão de casos? Isso é aqui que pesquisadores ainda estão aprendendo sobre isso e não é claro. Conclui aqui que não é claro. Isso aqui é provavelmente março ou alguma coisa assim. Já faz um bom tempo que isso foi escrito. Mas a ciência nunca disse que o Brasil estaria salvo, porque é mais quente. Isso aqui é o trabalho chinês que eu acabei de mencionar, que ele mencionou como um dos trabalhos que fala que influencia, de fato o trabalho que fala, o papel da umidade relativa, da transmissão, e fala que na China aconteceu, mas eles mesmos concluem que isso aqui não é para ser levado, não funciona, olhar só o clima sem se preocupar com as medidas extensivas de intervenções de saúde. Bem, aqui é mais um outro aqui, checagem de fato, se a temperatura vai influenciar ou não. Outros cientistas aqui que são acho que tem escrito aqui quem são esses cientistas no final do professor de epidemiologia de Harvard, de Berkeley, ok. Então, que falam aí que não vai, eu comentei antes que o distanciamento social é o mais importante, certo? Certo. Aqui tem mais dados. Estou olhando mais dados. Depois ele vem aqui ele vem para falar que tem um trabalho aí da Singapura que já passou o pico no Brasil e tudo mais. Bem, esse trabalho, deu uma olhada aqui, ele não tem as explicações do que eles fizeram. É o cara que fez isso, é um cara que trabalha com mídias e ele não é uma pessoa da epidemiologia, eu olhei aqui. E o mais importante é que ele fala que esse trabalho não deve ser encarado a sério, mas como aqui ele recomenda fortemente que nenhum país ninguém tome isso a sério porque pode estar errado. Ele diz que é estritamente para uso educacional e pode conter erros
esse senhor fala aí desse trabalho como sendo, olha, eles falaram que o pico já passou. Ele fala que o modelo e os dados são imprecisos, complexos, e o leitor tem que tomar tudo isso com precaução, porque se você for otimista, tem o risco, perigo de diminuir o distanciamento social, a disciplina e o controle, e isso pode causar um aumento no número de infecção que tem que ser avoided, quer dizer, tem que ser evitado. Então, esse trabalho que ele mencionou, ele não fala a conclusão ou a recomendação do próprio cara que escreveu o trabalho. O cara fala que esse trabalho não tem que ser levado a sério, é uma tritamente educacional. E o cara não é não tem problema nenhum ele não ser da área, ele pode ser físico, matemático, mas a gente vê que ele não é no caso do aqui, Imperial College, que é formado por pelo menos 50 cientistas de várias áreas, matemática, epidemiologia, medicina e tudo mais, e vão fazendo esses reports ou resumos da situação. Certo, voltando outra coisa aqui, que tem muita informação, é difícil passar todas as informações aqui, mas outra informação, então, quando ele fala do número de casos, certo? Como eu falei, por 1 milhão de população, como eu falei, se é um país grande, isso não faz sentido olhar para esse número, porque se você tem um país muito grande e 1% é 1 milhão, tá bom, você está feliz em aceitar 1 milhão de mortes. Então, olhar por uma porcentagem aqui é irrelevante. A outra coisa, eu já falei sobre distanciamento social, é o número de testes. Isso aqui é muito importante. Como você pode olhar, se a gente botar aqui os números de testes, o número de testes aqui, ó, do Brasil é muito baixo. Eu nem vou botar aqui, senão o Brasil vai lá para baixo. Que o Brasil tem 339 mil testes, certo? O Reino Unido aqui já tem 1.129.000. Estados Unidos 6 milhões, em 7 milhões, certo? Coreia do Sul. Coreia do Sul é muito menor do que o Brasil. Acho que eu sei que o Reino Unido é 3 vezes menor que o Brasil. 3 vezes menor que o Brasil. E ele tem, Reino Unido, tem 1.129.000. O Brasil, que é 3 vezes maior, tem 339 mil. Quer dizer, o número de testes é... Isso aqui é mais importante, ele não comenta, certo? Quer dizer, o número de testes, a gente não pode trabalhar com o número de casos. Ele sugere que o número de mortes não é importante, mas o número de casos. Em outro vídeo aí. Porque ninguém trabalha com o número de mortes, mas com o número de casos. Mas uma coisa importantíssima aqui, o número de casos não deve ser levado a sério, principalmente no Brasil. Assim, no sentido de tomar as ações em relação ao número de casos. Por quê? Porque com essa falta gigantesca de aplicação de testes, os dados são errados, os dados são imprecisos, não se pode tomar conclusões sobre isso. Então, os trabalhos do Imperial College, por exemplo, tem uma série de trabalho aqui, eles são baseados no número de mortes, porque eles acham que é verdadeiro, que o número de mortes faz mais sentido porque é mais exato, né? Certo? A gente posso falar sobre o número de mortes também. Certo, mas então todos os modelos aqui do Reino Unido, aqui do Imperial College, são em cima do número de mortes, porque justamente para evitar esse negócio de muitos países não fazendo os testes, então não é preciso, não faz muito sentido trabalhar com esse dado. Eu vou botar mais aqui, mais dados. Então esse aqui foi o que ele mencionou. Vou terminar esse vídeo aqui então. Eles fizeram também uma semana, 2 semanas depois. A mesma coisa com os Estados Unidos. Ele está falando sobre o trabalho que eu já mencionei. Depois. Mas os outros dados são mais importantes, outros países, por exemplo, na Alemanha. Então nós vemos uma segunda onda. O cara e aí falou, o negócio pode ser estritamente educacional. E terminou. E nós temos aqui a Indonésia. A Indonésia, lembra, que é a terceira maior população do planeta. Não tem nenhum. E o que aconteceu? Ouviu? Tranquila. No Rio Grande do Sul, lá no Sul, 45 casos com uma população de 11. Ou seja, 1/4 da população de São Paulo e teve 45. 46 vezes 4 dá 150 casos. E Santa Catarina, a mesma coisa. Por quê? Quer dizer que o vírus tem predileção? Ele gosta do gaúcho, do santa catarinense, do mineiro, e detesta São Paulo? Vamos pensar um pouquinho. São Paulo e São Paulo e Rio de Janeiro foram os estados que tiveram a mais dura quarentena de todo o país. E não deu certo.
mesmo assim teve maior incidência de mortes, tá certo? Então, é para pensar, se eles têm maior número de mortes, alguma coisa não está dando certo no seu programa. É hora de trocar, é hora de você afrouxar isso, porque... E aqui ele vai falar mais besteira que não vale a pena. Isso aqui é outra coisa. É que, bem, acontece é que o número de mortes é alto porque realmente a doença tem uma transmissão alta. E a gente sabe que o distanciamento social não é aplicado facilmente. É difícil seguir e tem todo esse problema também no Brasil de manter esse distanciamento. Então, mas todo mundo sabe que sem ele, quando eu digo todo mundo da área acadêmica sabe que sem esse distanciamento os números são muito piores. Esse é o problema. E ele simplesmente não tem suporte nenhum para os argumentos que ele dá, certo? Como eu estou mostrando. E ele insiste de que a quarentena é boa. Quando na verdade as ideias dele são burras, completamente burras. Ele mostra aqui uma outra coisa aqui. A OMS diz que os contágios, o número de casos está passando das ruas para dentro das famílias. E aí ele vai falar que o secretário de saúde, ele está dizendo, da OMS, falou que faz mal. Diminui a imunidade. Saiu agora nos Estados Unidos, o estudo de Stanford mostrando isso. Ou seja, quarentena dentro de casa é burrice. Aumenta o risco de morte, não só por coronavírus, mas também por outras causas, tá certo? Então, eu espero que isso ajude vocês a entender um pouquinho a nossa informação. Tudo isso que eu falei para vocês está publicado no Harvard Kennedy School, escrito por Graham Allison, que disse a maior ameaça é para poucas pessoas, uma pequena ameaça para a maioria das pessoas. O Telegraph entrevistou o primeiro-ministro da Suécia e disse que não vou acabar porque... Sobre a Suécia, não, porque... Harvard publicou um trabalho semana passada com estados mostrando que a letalidade na Itália foi 0,7%, na Alemanha foi 0,37% e em Nova York, a cidade com maior casos, no frigir dos ovos deu 1,7%. Ou seja, comparado com São Paulo, que deu quase 8%, mostra que o programa em São Paulo e Rio de Janeiro está errado. Errado. É hora desse número de pessoas. Não tem nada a ver com o programa estar errado. Bem, não tem nenhum país que tenha dito que a quarentena não esteja errada. Cada país, a diferença é, como eu falei, da Suécia, eles não precisaram no momento, eles estão levando o número de mortes, a gente pode ver aqui que existe, mas é um país muito pequeno. Mas a maioria dos países, e países grandes como o Brasil, todos têm adotado medidas restritivas de alguma forma. E o que importa, no final das contas, é o país que você está, né? É o país, o governo tem que olhar os casos do país. E acho que a gente pode ver aqui, ó, Suécia. Morreram, no momento, 2.700 pessoas. Bem, se isso é muito ou pouco, não é uma coisa que eu vou entrar na discussão. Mas, como eu disse, é um país muito pequeno, menor do que a cidade de São Paulo. E, no nosso caso do Brasil, estão chegando em 7 mil. E vai provavelmente chegar em 7 mil nesse domingo aqui. Isso. Então, ele mostrou aí, para terminar essa parte aqui, que a OMS estava ele disse que como se a OMS estivesse contra o isolamento. Mas tudo que ele fala é esquisito, porque parece que ele está tentando servir alguém que não é a ciência, obviamente. Se a gente ver sobre essa matéria aí, teve uma matéria aí que ele está dizendo que a Organização Mundial de Saúde está dizendo que está passando eu procurei na internet, achei isso aqui, ó. A OMS diz que contágio do novo coronavírus está passando das ruas para dentro das famílias e reforça a necessidade de isolamento social. Bem, não importa que esse é da Globo, a gente pode olhar no o que eles dizem, né? E o que é importante é que eles mencionam realmente que está passando, obviamente está passando para a família, mas eles não querem dizer que não deve ser feito. Só quer dizer que está passando para a família e que deve ser atentado a esse fato. Mas o cara que falou isso, como se pode dizer aqui, o cara que falou isso foi o Michael Ryan, afirmou isso. Passando das ruas para as famílias. Eu procurei aqui no YouTube esse dia que ele falou isso. Aqui. Nesse mesmo dia, o que ele fala é o seguinte, que a melhor coisa é o distanciamento social. These society-wide measures are difficult. They are not easy, não são fáceis, and they are hurting people. E está afetando as pessoas, machucando as pessoas, mas the alternative is even worse. É muito pior. And é claro que a countries, é muito pior. if they're going to be able to move away from this approach of having to lock down and shut down, if we're going to move away from that approach as a means of suppressing the virus, we have got to put in place
the public health surveillance, the isolation, the Então, ele diz aqui que se o país for sair dessa distanciamento, dessas medidas, tem que colocar no local coisas que vão suprimir a evolução do vírus. Então você controla e aplica depois, como eu falei, a quarentena nas pessoas doentes, o número de testes massivos, que não é o caso do Brasil, e são 6 critérios que o Brasil precisaria seguir para poder sair. E, na verdade, nunca entrou, né, no lockdown. Então mais uma vez aqui, esse vídeo do senhor aqui, ele usa parte da informação do que os outros dizem, mas ele não diz o que é que eles dizem no final, a essência. Só a essência desse dia, do resumo desse dia da Organização Mundial de Saúde, foi falar que isso era nocivo. Todo mundo sabe que isso é nocivo, mas a alternativa é muito pior, como ele disse, certo? 30 de março aqui, ó. 30 de março, certo? E o vídeo que eu olhei aqui, 30 de março, certo? Publicado aqui pelo Reuters. Pronto. Eu acho que é muita... Tem mais coisas que eu queria mostrar aqui. Como ele falou da Indonésia. Mas a Indonésia tem Jump in Jakarta Funeral. Então, a Indonésia tem uma elevação do número de mortes funerais alto. E tem a matéria que aponta para o fato de ter essa questão da subnotificação, né? E como eu mostrei aqui, existe a Indonésia aqui, ó. Olha só aqui onde é que está a Indonésia. Pode ver aqui, está acima do Brasil, certo? 1 de maio. Tem menos casos do que o Brasil, porque o Brasil está mais à direita e está um pouco relativamente ali acima. Eu sei que em alguns locais, como a Singapura, se você não obedecer às instruções, você tem que pagar até 200 dólares ou 2.000, como eu falei, em alguns países é 1.000, 2.000, outros países são menos. Mas, como você pode ver, a Indonésia sim está aplicando alguma coisa aqui e está, de acordo com o Oxford, está acima do Brasil. Embora a gente não tenha como saber como isso está sendo praticado em cada cidade na prática, certo? Eu já mostrei esse gráfico também. Acho que essa parte aqui é importante também. Esse mesmo trabalho aí dos chineses sobre o número de reprodução efetiva, eles tentam calcular esse número de reprodução efetiva pelo clima. Então, baseado em duas coisas aqui, a umidade relativa e a temperatura. E eles não estão considerando aqui nada social, distanciamento social, só qual seria o valor do R para cidades, países, de acordo com a temperatura, a média histórica e a média de 2020, e a umidade relativa. E, por exemplo, aqui, se a gente for aqui só para ter uma ideia, né? São Paulo, ou áreas próximas a São Paulo. Eu quero ver aqui mais ou menos quanto é que quantos esse trabalho chinês acha que tem um R lá. Então, por exemplo, aqui, ó, de acordo com a temperatura de São Paulo e com a umidade relativa de São Paulo, eles calculam que o R lá atualmente isso aqui no dia 28 de março, é 1,93. Bem, como a gente já sabe, qualquer coisa acima de 1 já é exponencial. Então, é quase 2 aqui, certo? Então, você pode ver aqui, só se basear no clima é furado. Não vai salvar nada. Não tem cabimento, porque os dados aqui, a temperatura não influencia mais do que a questão do contato. Eu vou olhar aqui um outro, por exemplo, Fortaleza. 1,63. Isso aqui é só baseado na temperatura. Suponha que a gente pode calcular esse R só na temperatura, sem distanciamento social. O que seria? Esse é um trabalho aí, eu não posso avaliar se é certo ou errado, mas é um dos trabalhos que ele menciona. E olha aqui, 1,63, quer dizer, está em crescimento exponencial.
Fortaleza, ou qualquer que seja a cidade que você olhar aqui no Brasil, só olhar pela temperatura, o R aqui, que é o como a temperatura muda o R0, que a gente sabe que o R0 é 2.5, 2.6. Então eles estão considerando que a temperatura, por ser quente, ou a umidade alta, no Brasil, a umidade relativa, está diminuindo esse R. Mas até mesmo com esse trabalho que acha que isso acontece, ou para esse vírus, ou sugere isso, pode ver que não é suficiente, a queda ainda não é suficiente. Então é um outro dado mostrando que não faz sentido se basear em temperatura. Tem muito dado aqui, muita coisa que eu separei. Eu vou deixar essa parte, eu vou terminar esse vídeo aqui dele. Eu quero responder mais um ou outro. E vou deixar a parte sobre o pico para o próximo vídeo, porque se você quiser, você pula esse vídeo. Se alguém não ver esse vídeo, já vai ser mais do que suficiente ver só o terceiro vídeo em relação à questão do pico, certo? E eu vou deixar esse senhor aqui